Oi, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Daisy e eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Eu estou vendo bem. Nossa, vocês cresceram! Você sabia que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele também cresceu? Quando Jesus completou 12 anos, olha aqui, é um menino. A Bíblia fala que ele ia crescendo, 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 cada dia mais. E para te mostrar isso, eu tenho aqui uma árvore. Essa árvore vai nos lembrar de como Jesus crescia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria. Sabe, crianças, um dia Jesus foi encontrado conversando com um doutor da lei no templo. Isso não era costume de crianças conversarem com pessoas adultas sobre as leis de Deus no templo naquela época. Mas Jesus, ele buscava crescer em sabedoria. Ele perguntava para os doutores da lei, ele conversava com eles e ele também compartilhava o que ele tinha aprendido de Deus em oração, lendo a palavra, que é a Bíblia. Jesus, ele recebia sabedoria para crescer. Você, criança, também pode buscar a sabedoria. Assim como Jesus, você pode estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Você pode buscar sabedoria conversando com outras pessoas, conhecendo histórias das pessoas. Assim você vai crescer em sabedoria. Jesus crescia também em estatura. Crianças, Jesus ia crescendo em altura, isso mesmo. Para crescer em estatura, Jesus se alimentava, Jesus dormia, a Bíblia diz. Para você crescer, criança, em estatura, você precisa cuidar do seu corpo. Você deve se alimentar bem. Você deve ter hábitos de higiene. Lembrar, né? De lavar as mãos. Sempre que você se lembrar que você deve crescer em estatura, lembre-se disso. Que você deve manter o seu corpo puro e bem cuidado, para que você cresça assim como Jesus em estatura. Você também, criança, deve crescer em graça diante de Deus. Jesus fala, a Bíblia conta que ele crescia em graça diante de Deus quando ele obedecia. E ele foi até para cumprir a vontade de Deus, batizado por João, lá no Rio Jordão. Jesus não precisava ser batizado por João. Eu vou trocar aqui, porque Jesus crescia e quando ele foi batizado por João, ele já tinha 30 anos. Olha o quanto Jesus cresceu. Que alegria se encontrar com Jesus. E João Batista também ficou muito feliz por ter encontrado aquele que haveria de salvar o mundo, eu e você. E a Bíblia fala que Jesus se batizou
lá no Rio Jordão, por João Batista. E Deus muito se agradou, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E viu-se lá no céu até uma pomba, que era o Espírito de Deus, descendo como pomba, para mostrar a alegria, a satisfação que Deus sentia pelo Filho dele estar cumprindo a sua palavra. Sabe, crianças, Jesus se submeteu até a ser batizado, sem fazer nada de errado, sem nunca ter pecado, mas para cumprir a vontade de Deus. Ele obedecia a Deus e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos distantes, mas ainda conectados. Juntos somos igreja, uma família que divide responsabilidades. Para que a IPI Mogi continue existindo, nós precisamos da sua colaboração. Faça a sua parte, depositando seu dízimo ou oferta na conta bancária da igreja. Ou entregando pessoalmente para a nossa tesoureira. Lembre-se que, igreja, a gente vive junto. O racismo é pecado. Chama-nos a atenção o problema da violência urbana e o racismo. O racismo é pecado. Este, no passado como na atualidade, tem sido um grande desafio para a sociedade humana. O racismo é pecado. Como cristãos, não podemos ser omissos diante dos fatos que têm acontecido no Brasil e no mundo. Quando a vida humana tem sido transformada em coisa de pouco ou de nenhum valor. O racismo é pecado. Nesse aspecto, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem na sua história o testemunho de um dos nossos pioneiros, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que em 1886, inconformado com a prática da escravidão dos negros, denunciou o racismo como pecado contra Deus e contra a dignidade humana, quando escreveu um texto desafiador sobre a religião cristã em suas relações com a escravidão. Porque o silêncio medroso ante um crime tão grave, o silêncio do púlpito, não é prudência, mas é infidelidade. Pregue-se o Evangelho, e no dia que ele plantar-se no coração do Senhor dos escravos, então cairão por terra as cadeias de seus escravos. Considerando que o racismo é pecado contra Deus e contra o próximo, somos desafiados a denunciá-lo a todo custo, de maneira profética, ousada. O racismo é pecado, porque nos separa do outro que, como nós, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Observemos o que o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Gálatas, e isso se estende a nós no tempo em que vivemos, quando ele disse: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por isso que os nossos compromissos de fé como cristãos nos conduzem a atitudes, a compromissos que precisam valorizar a vida humana sob todos os aspectos, a partir de nossa vida em família, dos demais segmentos da sociedade humana,
para a glória de Deus. Em nossa última reflexão, vimos que os irmãos Tiago e João, os filhos do trovão, foram repreendidos por Jesus quando quiseram explodir com os samaritanos. Vocês não sabem de que espírito são. Nos últimos dias, o nosso mundo foi marcado por diversas manifestações de ódio e violência. Essa é a linguagem do mundo caído e distante de Deus. Paulo usava a expressão obras da carne, ou seja, tudo que é produzido pela carne, essa forma de pensar e agir contrária a Deus. As pessoas não percebem que essa maneira rebelde de se viver a vida é como um joelho pressionando o nosso pescoço. Sufoca até o ponto de não conseguirmos mais respirar. Definitivamente, um novo mundo está surgindo. A pergunta é, novas pessoas surgirão com esse mundo novo? E isso só será possível quando as pessoas que estão cansadas da violência e do ódio desse mundo se levantarem para fazer do nosso mundo um lugar melhor. Esse é o nosso desafio. Novas pessoas para um novo mundo. E para esse desafio, eu convido você a olharmos juntos para Jesus, porque Ele é o nosso referencial de uma nova humanidade que será capaz de vencer um mundo de más notícias. Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O nosso mundo está completamente afastado de Deus. Deus é amor, mas o mundo é movido por ódio. Eu acho interessante que as pessoas enfatizem mais a imagem do Deus punitivo do Antigo Testamento do que o Deus gracioso revelado em Jesus Cristo. E o mais intrigante é que as pessoas querem que Deus seja punidor apenas de quem é diferente delas. Um falso Deus construído a partir de seus preconceitos. Boa parte da violência que se instalou em nosso mundo é fruto da visão equivocada que as pessoas têm de Deus. Em nome de Deus, queimava-se mulheres na fogueira acusadas de bruxaria. Em nome de Deus, matava-se pessoas que eram de outras religiões. Em nome de Deus, escravizava-se negros com a desculpa de que eles eram descendentes de Cã, o filho amaldiçoado por Noé. Em nome de Deus, a violência é legitimada em nosso mundo. Por isso, o desafio de sermos novas pessoas para um novo mundo passa necessariamente por Jesus. Ele é o nosso referencial de Deus e de quem nós podemos vir a ser. Jesus veio desfazer a compreensão equivocada que temos de Deus e também desfazer a compreensão equivocada que temos do que é ser humanidade. A partir de Jesus somos nova criação, um novo tipo de pessoa que não reage mais com ódio e violência. Antes de Jesus, Deus era visto como um justiceiro raivoso. Agora, Ele nos é apresentado como Pai, ou seja, Jesus modifica a maneira de nos relacionarmos com Deus. Ao chamar Deus de Pai, Jesus estabelece entre nós e Deus uma relação familiar baseada em reconciliação. E o que vemos revelado em Jesus é uma verdade desconcertante. Essa nova forma de Deus se relacionar com os homens a partir de Jesus modifica totalmente a nossa visão de mundo e de nos relacionarmos com os outros. No versículo 43, Jesus resume a forma carnal do mundo caído enxergar as suas relações. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Em outras palavras, seja bom com quem é bom com você e seja mal com quem é mal com você. Olho por olho, dente por dente. Ódio e violência. O resultado disso é um mundo preconceituoso que não sabe lidar com as diferenças.
Se eu gosto de maçã e você diz que gosta de abacate, passamos a discutir para convencer o outro de que o nosso gosto é o correto. Eu estou certo e você está errado. Jesus continua nos versículos 44 e 45. Mas eu digo, amem os seus inimigos, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. A proposta de Jesus para as novas pessoas que surgirão nesse novo mundo é: amem aqueles que vocês deveriam odiar. Mais ainda, a capacidade de amar pessoas odiosas é a característica de quem é filho de Deus. Os filhos copiam o seu pai. E o mais assustador para muitas pessoas é como Jesus descreve Deus. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso vai completamente contra a ideia maligna que temos de Deus, de que ele é um raivoso justiceiro. Pelo contrário, Deus trata com o mesmo cuidado a todos. Sol e chuva vêm sobre bons e maus. Jesus não veio para acabar com as pessoas, ele veio para salvá-las. A nossa crise é tão grande que muitas pessoas pensam assim: já que Deus não pune os injustos, não vale a pena tentar ser justo. Esse pensamento só revela o quanto ainda estamos na antiga forma de pensar. Por isso muitos se revoltam e partem para uma vida injusta e violenta. Esse tipo de pessoa antiga pensa em termos de recompensa. Observe que Jesus combate essa forma de pensar nos versículos seguintes. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Jesus estava falando exatamente disso. As pessoas da antiga forma de se viver mantêm os seus relacionamentos na base da recompensa, da troca. Pessoas movidas pela recompensa não entendem o sentido de justiça. Por isso, tanto ódio e tanta violência. Para esse tipo de gente, justiça precisa ser retributiva, olho por olho, dente por dente. Não conhecem, não conseguem entender o que é justiça restaurativa. É quase como a diferença entre ser adulto e ser criança. Crianças, porque ainda estão aprendendo a lidar com seus sentimentos diante dos outros, são altamente reativas, reagem a tudo, para o bem e para o mal. Se alguém puxa o meu cabelo, eu vou lá e puxo o cabelo dele de volta. Se alguém me dá um beliscão, eu vou lá e retribuo o beliscão. Sementes de ódio e violência. No versículo 48, Jesus encerra: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui muitas pessoas entram em outra crise. Todos nós somos imperfeitos. Não é possível ser perfeito em nosso mundo. Agora, interessante que a palavra escolhida por Jesus é teleios. Teleios significa algo que evoluiu ao ponto de chegar ao seu máximo potencial, excelência. Assim como Deus consegue tratar a todos com a mesma bondade, esse é o nosso alvo. Amadurecermos ao ponto de tratar a todos com a mesma bondade que somos tratados por Deus. O ódio em nosso mundo, que é fruto dos nossos preconceitos, só será vencido com a graça de Deus se manifestando em nossas vidas. O mal só pode ser vencido com o bem. Que você não manifeste o ódio violento que separa. Que você manifeste a graça generosa para que seja identificado como filho de Deus. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. De que espírito você é? Do espírito de morte que espalha ódio e violência? Ou do espírito de vida que traz paz e justiça?